Graça e paz a todos. Eu gostaria aqui nesse vídeo estar falando sobre algumas coisas, de algumas tendências, tá, irmãos, aqui, do que está acontecendo no mundo e de alguns tópicos importantes que a gente precisa entender, né? Nós estamos vivendo, a cada momento da história da humanidade, nós conhecemos a tendência da época, né? Nós chamamos de o espírito da época, né? Então, cada época, de um determinado tempo, nós vivemos um espírito daquele momento, né? Então, a gente pode pegar alguns relatos históricos, nós vamos ver aí, ainda que uma tendência de um determinado tempo influencie um outro, né? Cada tempo específico existe um espírito daquela época, tá? E hoje nós estamos vivendo o momento do politicamente correto, né? Existe o politicamente correto, né? Esse politicamente correto, onde não se pode falar nada, não se pode dizer nada, está tomando conta aí do debate, né? Nós temos um presidente da República, eu não irei entrar em detalhes sobre política, mas nós vemos aí um presidente da República que muitas das vezes sofre todo tipo de retaliações aí da mídia porque fala o que pensa, né? A nossa sociedade é uma sociedade muito politicamente correta, muito hipócrita, né? Nós estamos vivendo aí numa sociedade muito hipócrita, né? E dentro dessa sociedade que hoje existe aí, nós estamos vivendo hoje, existem algumas tendências também religiosas, filosóficas, né? Então nós estamos vivendo um momento de um ecleticismo religioso muito grande, né? É uma mistura de várias religiões, dogmas religiosos, né? O Papa Francisco tem trabalhado muito forte pelo ecumenismo, pela união de todas as religiões. Afinal de contas, todas as religiões levam a Deus, porque todas as religiões são boas, né? Essa é a nova tática, né? Então não importa quem você sirva, o importante é fazer o bem e não olhar a quem, né? E nesse pretexto de fazer o bem sem olhar a quem, nós, os cristãos, iremos sofrer grandes perseguições justamente por causa da intolerância religiosa, tá? A intolerância religiosa, entre aspas, vai fazer com que todos nós sejamos perseguidos pelas verdades bíblicas, né? Então existe um ecleticismo religioso, existe um ecumenismo, uma união aí de todas as religiões, tá? Uma vez que todas as religiões são boas e levam a Deus, cada um busca a Deus do seu jeito, é isso que o Papa Francisco vem pregando, né? E é isso que muitos vêm ensinando, né? Muitos vêm proliferando essa ideia aí de todas as religiões levar a Deus, porque as pessoas fazem o bem, são boas, merecem ser salvas, né? Mas não é isso que a Bíblia fala, né? A Bíblia não diz que o homem merece ser salvo, tá? É que o nosso padrão de justiça é muito baixo perante o padrão de justiça de Deus, né? O padrão exigido por Deus, a única pessoa que cumpriu o padrão de Deus foi o seu filho. A exigência de Deus é muito alta. E não havia homem nenhum. Ele olhou para a terra e não havia um justo sequer, nenhum sequer.
Então o padrão de justiça de Deus é muito alto. E não só o padrão de justiça de Deus, mas a santidade de Deus é muito grande, é infinita. E por isso Deus precisava punir o pecado no pecador. E para não punir o pecador, ele puniu o seu próprio filho. Então o padrão de justiça de Deus é muito alto. Agora, a nossa visão humanística, que é uma tendência também, que vem lá de trás, né? O antropocentrismo, que surge ali depois da Reforma Protestante, ali no tempo do Renascimento, já vai haver essa mudança de paradigma. O mundo vai deixar de ser teocêntrico para se tornar antropocêntrico, né? E aí nós vamos caminhando aí no humanismo. E todos esses conceitos filosóficos acabam, de certa forma, penetrando dentro da igreja e influenciando ela, né? Então, os pensamentos filosóficos acabam influenciando a igreja. Alguns podem achar isso bom, afinal de contas, isso é bom, né? E essas ideias filosóficas acabam penetrando dentro da igreja e corrompendo os ensinos bíblicos. A Bíblia é a única regra e norma de doutrina do cristão. Por isso que eu tenho que entender o que ela fala. Senão eu vou criar doutrinas baseadas nas minhas experiências ou em conhecimentos filosóficos seculares. Por isso a importância de saber o que a Bíblia ensina. E existem doutrinas básicas que são inegáveis, tá? A doutrina do inferno é uma delas. A doutrina da salvação é uma delas. Tá? Eu não vou entrar nem no método de arminianismo, nem calvinismo, tá? Eu vou falar das doutrinas base, dos pilares da fé. O pecado original, ou seja, a doutrina do pecado, né? O homem está morto em seus pecados e delitos, é isso que a Bíblia fala. O homem é incapaz de fazer a vontade de Deus. O único que agradou a Deus foi o seu filho. Por isso que se ouve aquela voz do céu quando Jesus desceu o Jordão. Este é o meu filho amado, ao qual eu me alegro. Tá? Então, existe uma visão muito tosca do homem. Uma visão muito que não representa quem é o homem diante de Deus. E como nós fazemos um julgamento muito baseado na nossa justiça e não na justiça de Deus, tudo aquilo que julgamos baseado na nossa justiça é errada. Porque a justiça de Deus é bem mais elevada. Imagina que os judeus não foram salvos, né?